Antes de iniciar aqui o conteúdo em si, quero deixar esse presente, esse bônus de alto valor agregado para você, que vale mais que dinheiro, em forma de conhecimento. Deixa essa planilha aqui para você, que é a planilha que eu controlo minhas projeções futuras, minhas projeções de investimentos, e vários clientes também fazem esse processo através dela, e vários investidores profissionais também utilizam. E você pode se planejar com um rendimento específico em quanto tempo você vai conseguir atingir os seus objetivos, os seus sonhos. Então o link está aí na descrição, é só baixar gratuitamente como um presente para você. E aí, partindo para os conceitos, a realidade é que aqui no Brasil a subida dos preços é uma constante presente, quase que diariamente aqui na nossa vida. Então, convivemos com ela, nos prejudicamos com ela e nós sabemos que a inflação prejudica principalmente a classe mais pobre. Mas o que é esse conceito de inflação, né? Segundo a economia, segundo os livros de economia, nada mais é do que a perda de poder de compra pela moeda. Isso muitas das vezes gerado pela injeção de dinheiro na economia, pela produção de dinheiro, né? Os governos eles podem praticamente imprimir quanta moeda quiser, quanto dinheiro quiser. Eles não têm limite, porque até o século XX praticamente todos os bancos centrais tinham as suas moedas fiduciárias e atreladas a algum ativo, ou o ouro, ou ao próprio dólar. Hoje em dia, praticamente todos os bancos centrais não têm mais essa limitação. Então, imprimem à vontade, às vezes para gerir políticas públicas, gerar políticas públicas também, produzir programas de incentivo governamentais, e isso acaba prejudicando a classe mais pobre. Por quê? Porque quando o preço do arroz sobe 10%, a classe mais rica não se afeta quanto mais pobre, porque a classe mais rica consome mais bens secundários, que a gente fala, que não são bens de necessidade primária, de necessidade de sobrevivência. Essas pessoas só vão deixar de consumir menos necessidades secundárias, mas o pobre não consegue. E aí tem uma relação muito interessante, porque quanto maior a inflação, mais se tem que os bancos centrais, os comitês de gestão econômico dos países aumentar as suas taxas de juros. Aqui no Brasil, a taxa Selic. A taxa Selic é a taxa mãe da nossa economia e ela que protege também, né, contra o aumento das inflações. Então, ou o governo gasta menos, ou se aumenta muito a taxa Selic para conter essa inflação. E aí, como que o governo contém com a taxa Selic sendo aumentada, né? Ele aumenta elevando a taxa de juros, diminuindo a facilidade com que as empresas e as pessoas físicas consigam um crédito, e também fazendo com que as pessoas tirem o dinheiro de circulação colocando a juros nos títulos do governo, na poupança, nos títulos de renda fixa, pois todos são elevados quando a taxa de juros do Brasil aumenta também. E aí temos outros conceitos também, como o conceito de desinflação, que é a redução da inflação, que é desacelerar o aumento de inflação aqui no Brasil, que é quando a inflação vai diminuindo a velocidade com que ela cresce. Então isso é desinflar a inflação, é desinflação. Outro conceito também é o de deflação. A deflação nada mais é do que o inverso da inflação, mas que também é ruim. É a diminuição dos preços do supermercado, do açougue, dos bens que a gente vai consumindo no dia a dia de forma acelerada ou contínua por muito tempo. Isso faz com que as fábricas comecem a produzir menos porque elas começam a vender por um preço menor, que os produtores rurais comecem a produzir menos porque começam a vender por um preço menor. Isso gera uma cadeia de deflação, uma cadeia deflacionária. Esse é o conceito. Porque todas as pessoas, as fábricas, produtores vão todos diminuindo o preço, toda a cadeia de preços de uma economia vai sendo prejudicada e as pessoas não têm incentivo de produzir. Isso também é prejudicial, desde que seja por um período prolongado de tempo. Mas, claro, se for para conter a inflação que estava alta por muito tempo, também isso acaba podendo ajudar aí no movimento da economia. Mas, claro, o que vemos de maior problema aqui é esse aumento de inflação que prejudica os mais pobres e prejudica também os mais ricos, principalmente os grandes empresários, para as grandes fábricas, para os grandes conglomerados financeiros que não conseguem ter previsibilidade em relação aos seus preços, em relação aos seus negócios. Uma inflação acelerada pode gerar muitos prejuízos em todas as partes da cadeia produtiva do país. E outro conceito bastante
difundido, que nós vemos em vários veículos de comunicação, é o de estagflação. O conceito de estagflação tem a ver com uma inflação alta somada a uma estagnação do PIB. O PIB que não sobe, que não cresce, ou que também acaba diminuindo. Então, a economia indo mal, a economia não cresce e a inflação altíssima. Então, isso é muito ruim também. E aí tem o inverso da estagflação, que é o conceito de reflação. A reflação geralmente vem após um período de deflação, de depressão na economia, de estagnação na economia, e é um período em que há um aumento vultuoso do nosso PIB e um aumento vultuoso da inflação junto. Por quê? Porque quando a gente está com o PIB crescendo muito, a economia está muito pujante, há uma tendência também com que os preços dos produtos também aumentem rapidamente. E aí, para te falar alguns outros conceitos que não tem tanto a ver assim com inflação, deflação, mas que também impactam, é o conceito de depressão e recessão. O conceito de recessão é quando o PIB não acaba diminuindo, acaba andando de lado por um ou dois trimestres. Agora, o conceito de depressão é quando ele faz isso por vários e vários trimestres seguidos, às vezes por um ano, 2, 3. Então, é uma depressão econômica, é um período muito mais forte, né, do que uma tristeza econômica. Uma depressão, para ficar fácil gravar, período prolongado da economia indo mal, o PIB se apresentando negativamente. Mas e quanto aos investimentos? O que acontece quando a gente tem uma inflação ou, ao contrário, a deflação, né? Quando a gente tem inflação, precisamos elevar a taxa Selic para conter essa inflação, para que o crédito fique controlado, seja baixo, para que as pessoas não peguem crédito, as empresas não peguem crédito, para que as pessoas tirem o dinheiro de circulação, porque esse dinheiro é oferta e demanda, né? Então, quanto menos dinheiro em circulação, mais escasso ele vai ficar e mais ele vai valer. Como eu falei, o conceito de inflação é perda de poder de compra da moeda. Por isso que o preço de tudo que a gente compra aumenta daquela forma. E aí, se aumentando a taxa de juros, o dinheiro sai de circulação, não tem dinheiro em circulação, consequentemente a inflação tem que diminuir. E aí, as rendas fixas disparam, as rendas fixas vão lá em cima. Só que, quando esse processo ocorre, né, a inflação está alta ainda, as empresas têm medo de produzir, as empresas também não conseguem pegar crédito, porque quando pegam os créditos são altíssimos, então as margens de lucro delas vão ficando baixas, e aí a bolsa também tende a cair, porque as empresas geram menos lucro e as pessoas também tiram dinheiro da renda variável e colocam na renda fixa. E aí é toda uma cadeia, um círculo vicioso, um círculo totalmente vicioso, essa questão de ter inflação alta. Já quando se tem deflação, por alguns períodos, é até positivo ali para a bolsa, para os mercados. Por quê? Porque aí se pode diminuir a taxa Selic e a bolsa começa a subir consequentemente em relação a isso. O crédito fica mais farto, né? Já se essa deflação ficar por um período muito longo, aí claro, não é muito bom. Mas é essa relação que tem em relação a essas duas, a taxa de juros, a inflação, a renda fixa, a renda variável e a deflação. E assim espero que você tenha entendido, tenha gostado. Deixe seu like, compartilhe, deixe todas as suas dúvidas aqui no comentário e eu vou estar pronto aqui para poder responder você. Peço que ajude a difundir o meu trabalho para que assim eu possa crescer e assim eu traga mais conteúdos relevantes para você e a gente cresça junto. Te vejo no próximo vídeo. Bons investimentos!